Todos nós conhecemos as histórias de Nessie, o monstro do Lago Ness, supostos dinossauros que ainda andam pela selva em algum lugar e espíritos da água e do pântano que comem pessoas perdidas. Algumas das histórias parecem fantásticas demais para se suspeitar de um fragmento de verdade nelas. Outras, no entanto, parecem muito realistas ou mesmo evidências da real existência de criaturas mitológicas. Gostaríamos de compartilhar 10 desses casos de avistamentos, lendas e provas de criaturas míticas com você neste vídeo. E você, hein? É fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então, nos deixe um like, inscreva-se em Mundos Escondidos e, claro, junte-se a nós aqui com a nossa jornada de aventura. Dobarshu. Iniciamos esta lista com uma criatura misteriosa que se diz assombrar a Irlanda. O Dobarshu é um híbrido demoníaco de uma lontra gigantesca e um cão. Vivendo metade na água e metade na terra, diz que o Dobarshu já foi presa de humanos e cães em tempos passados. A história do avistamento mais famoso ocorreu em 1722, quando uma senhora chamada Gracie Connolly estava lavando sua roupa no lago Glenade, no condado de Leitrim, quando um Dobarshu pulou da água, matou-a e a comeu. O marido de Gracie viu o desastre à distância, agarrou uma adaga e afundou-a no pescoço da besta. A besta morreu, ela soltou um grito horrível que atraiu o parceiro do morto Dobarshu para o local. O parceiro perseguiu o homem a cavalo, até que o homem finalmente conseguiu matar a segunda besta em um duelo sangrento. Se o Dobarshu realmente existiu, ainda é um mistério. O fato é que há 6 milhões de anos atrás, ariranhas de até 3 metros de comprimento não eram incomuns no território da Irlanda atual. Mas tais gigantes são, na verdade, considerados extintos. Na Irlanda, o Dobarshu continua vivo como o rei das lontras, em lendas, poemas e também em canções. Chupa-cabra. Chupa-cabra significa sugador de cabras, e é exatamente isso que esta misteriosa criatura faz. A criatura foi vista várias vezes em Porto Rico desde 1995. Diz que o animal, que é um cruzamento entre um cão e um lagarto, ou mesmo se assemelha a um alienígena, se esgueira em pequenos animais como cabras ou ovelhas à noite e depois o suga como um vampiro. Como os avistamentos são relativamente recentes e recorrentes, os especialistas suspeitam de um histórico real. Os cientistas inicialmente suspeitaram de uma conexão com cães sarnentos que poderiam se tornar contemporâneos vampíricos sob a influência de uma doença rara do sangue. Tudo disparate, disseram outros, porque muitos dos avistamentos e provas eram falsas. Mesmo quando um texano alegou ter pegado um chupa-cabra em flagrante em 2005, isso se revelou um truque eficaz para a mídia. Os pesquisadores culturais preferem suspeitar de uma conexão com os ritos locais de voodoo. O fato, no entanto, é que carcaças de animais de estimação com 2 pontos vermelhos no pescoço são encontradas repetidamente. O sangue foi completamente sugado dos animais mortos, mas a carne permanecia intacta. Hobbits. Como o Homo floresiensis, temos uma criatura mística que realmente existiu. O humano extremamente pequeno evoluiu muito longe de outras espécies humanas na Ilha de Flores. A ilha que agora faz parte do arquipélago indonésio. Talvez já tenha estado próxima ao continente australiano, ou mesmo parte dele. O Homo floresiensis tinha apenas 1 metro de altura. Até agora, os arqueólogos recuperaram e reconstruíram 11 esqueletos completos. Isto torna esta espécie humana a menor que já viveu no planeta. Os restos mortais de Homo floresiensis podem ser datados com uma idade entre 60 mil e 190 mil anos. Entretanto, há também evidências de que os humanos Hobbit ainda estavam vivos há 12 mil anos e depois morreram por razões inexplicáveis. Bunyip. Damos um salto através do oceano até a Austrália. Ali, diz que uma criatura chamada Bunyip vive em rios, lagos e pântanos. Bunyip vem da língua dos aborígenes, o povo indígena da Austrália, e significa diabo ou espírito maligno. O animal foi mencionado pela primeira vez nos jornais dos colonos em 1812. Existem histórias de Bunyips entre quase todas as tribos aborígenes. Às vezes, ele é uma criatura que se assemelha a um anfíbio, e em outros povos o mítico, grande homem que criou as montanhas, os rios, as pessoas e todos os animais.
Os zoólogos suspeitam de uma conexão com a extinta espécie marsupial Diprotodon. Isto poderia ter encontrado seu caminho na mitologia dos aborígenes antes de seu desaparecimento. Ou o espírito do animal continua vivo, apesar de ter desaparecido do mundo material. Mokele Bembe. Diz que o rio Congo, na África, é o lar de uma criatura que se assemelha a um saurópode herbívoro. O animal Mokele Bembe, marrom acinzentado a marrom avermelhado, foi mencionado pela primeira vez por um sábio em 1909. Este não foi outro senão Carl Hockenbeck, o homem que foi o primeiro a trazer muitos animais selvagens da África para a Europa e para os jardins zoológicos alemães. No Zimbábue próximo, existe um ser muito semelhante, a Emela Ntoka. Os nativos de lá descrevem o demônio como uma criatura do tamanho de um elefante, com pele lisa, uma cauda musculosa e um chifre. No entanto, esta variante não só come folhas de plantas, mas supostamente hipopótamos inteiros. Avistamento de dinossauros que supostamente ainda estão vivos hoje são relatados repetidamente na África. Não se sabe se são fantasias dos nativos, impressões de outras dimensões e épocas ou simplesmente contos de fadas. Yeti. Você provavelmente já ouviu falar desta criatura, o macaco gigante branco como neve Yeti, que a lenda alpinista Reinhold Messner afirma ter visto. O Yeti, ou boneco de neve, não foi uma invenção do Messner. O gigante, que se diz viver em alturas vertiginosas nos Himalaias, é uma coisa natural entre os Sherpas locais e não uma lenda falsa ou conversa fiada. No Tibete, o ser humano branco, de até 3 metros de altura, é conhecido como o espírito da montanha, homem das geleiras ou espírito da neve. De fato, grupos de montanhismo do oeste também encontraram repetidamente pegadas entre 40 e 50 centímetros de comprimento a uma altitude de 5.000 a 7.000 metros. Quando eles seguiram os passos, no entanto, as pistas se perderam na neve. A foto mais famosa de uma pegada Yeti foi tirada a oeste do Monte Everest em 1951 pelo montanhista Eric Shipton. Como resultado, houve uma verdadeira febre Yeti. O milionário americano financiou expedições de busca e estações de pesquisa nos anos 60, mas eles também não encontraram o Yeti. Kappa. Vamos para o Japão. Lá, semelhante à Irlanda e Austrália, existe uma crença inabalável em um sapo ou criatura parecida com um lagarto que vive perto da água. Kappa significa algo como criança d'água ou homem d'água. Dizem que essas entidades adoram pepinos e luta de sumô, ocasionalmente carregando cavalos ou emboscando pessoas que se banham na água. De acordo com as lendas do folclore japonês, a Kappa rouba de suas vítimas o shirikodama, um órgão místico da alma localizado no ânus. Os habitantes locais advertem sobre o Kappa ou piadas de viagem quando os estrangeiros perguntam sobre a criatura mítica. Então, os turistas são informados de que tudo o que eles precisam fazer é pendurar o bumbum sobre a água e eles poderão pescar uma Kappa. Sereias. Em 1837, Hans Christian Andersen escreveu o famoso Contos de Fadas da Pequena Sereia. Desde então, e desde as adaptações cinematográficas dos estúdios Disney, toda criança na Terra conhece os mitos sobre as sereias. De fato, diz que as lendas remontam a uma antiga divindade suméria chamada Atargates, que se mostrou meio humana e meio peixe. Muitas dessas lendas também são conhecidas no extremo norte das Ilhas Britânicas. Ali, as sereias são muitas vezes equiparadas a criaturas míticas do tipo Selkie. Diz que, principalmente as fêmeas híbridas de peixes humanos, gostam de escalar a terra e se apaixonar tristemente por homens ou príncipes humanos. Em alguns contos de fadas, as sereias também são descritas como demônios sanguinários que atraem homens humanos para comê-los. Enquanto isso, os biólogos e pesquisadores têm uma explicação racional para todos os avistamentos de sereias no mundo. Alegadamente, elas são confundidas com os peixes-boi. Criatura misteriosa. Em 2021, uma criatura fabulosa apareceu na costa australiana, em Camp Beach, em Yeppoon, Queensland, não muito longe da Grande Barreira de Corais. Os caminhantes encontraram esta criatura. Como se fosse de outro mundo, sem cabeça nem patas, o estranho animal marrom e viscoso estava sem vida. Os especialistas tentaram identificar o animal de quase 1 metro de altura, mas não foi tão fácil.
Poderia ser uma espécie rara de água-viva ou os restos de um bizarro peixe-bolha que vive nas profundezas dos oceanos e é raramente levado à costa pela correnteza. Lula gigante. Certa vez, os marinheiros contavam histórias de polvos de até 10 metros de comprimento. E inicialmente, se pensava que eles eram loucos. Durante muito tempo, as histórias foram pensadas como sendo verdadeiras, especialmente porque nenhuma expedição foi capaz de fornecer provas. Então, em 1854, havia chegado o momento. Uma lula gigante morta foi lançada na costa dinamarquesa e ensinou as pessoas a terem medo. Então, era verdade que lulas gigantes poderiam arrastar navios inteiros para as profundezas? Através de uma melhor exploração dos oceanos, descobriu-se que esta espécie vive normalmente no Mar Negro, de profundidade a partir de 1.000 metros. Os avistamentos ainda são muito raros hoje em dia. Há alguns anos, um pesquisador japonês lançou operações elaboradas de busca e baixou câmeras especiais nas profundezas do Mar do Japão, apenas para vislumbrar uma verdadeira lula gigante. O homem teve sorte e um espécime de 8 metros de comprimento nadou bem na frente da câmera. Diz que lulas gigantes lutam ferozmente com outras criaturas bizarras do mar profundo, mas são contemporâneas e bastante tímidas. Que elas atacam navios ou barcos é muito improvável, e não foi provado até agora. Isso nos leva ao final desta lista de 10 animais misteriosos que só foram avistados uma vez ou muito raramente. Como sempre, estamos interessados aí na sua opinião, né? Você gostou do vídeo? E me diz uma coisa, qual dessas criaturas aí você já conhecia? Você já conhece alguma outra criatura mítica que realmente existe? Ou alguma lenda bem interessante? Compartilha com a gente aí nas opiniões, nos comentários, e a gente se fala no próximo vídeo aqui no Mundos Escondidos.